eram hereges, eram pessoas que estavam indo atrás de uma outra religião, de alguma coisa que contrapunha tudo aquilo que ele havia aprendido. E talvez ele pensasse que era fácil ser cristão. E o Senhor falou para ele: eu vou mostrar, eu próprio vou mostrar para Saulo o quão difícil é invocar o meu nome, o quão difícil é seguir, é trilhar este caminho de ser chamado cristão, de ser chamado amigo de Deus, de ser chamado crente, de andar servindo a Cristo, de andar no propósito da palavra de Deus. E o Senhor fala conosco através da palavra dele nessa noite. Não é fácil nos dias de hoje ser cristão. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil invocar o nome do Senhor. E a gente vê, aliás, abrindo parênteses aqui, muitos crentes têm esquecido de invocar o nome do Senhor. Quantos que a gente vê falando Jesus, a gente vê, vixe, né? Nossa, não sei o quê, nossa Senhor, né? Para dar uma cortadinha no lado final ali, para não pegar o costume, não quebrar o costume. Mas a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome de Jesus, esse será salvo. Esse será salvo. E Saulo estava perseguindo aquelas pessoas justamente porque elas estavam invocando o nome de Jesus. Ele não tinha a compreensão de que Jesus era o Filho de Deus. Ele achava que realmente ele era um herege, né, que estava trazendo uma outra doutrina. Então Jesus fala para Ananias, fala assim: ó, eu vou mostrar para Saulo e vou prevenir a ele de que a vida daquele que serve a Jesus não é nada fácil. E mais para frente nós vamos ver o tanto que Paulo sofreu. Então o que ia acontecer com ele agora? Ao invés de ele gastar a sua energia, gastar a sua vida, não é? Ao invés de ele empreender as suas forças para perseguir, Saulo vai experimentar o desgaste da sua vida física, agora sendo perseguido, porque ele mesmo seria o anunciador da mensagem daquele a quem ele criticava. Olha como que é maravilhoso isso, né? Aquele que ele não só criticava, mas ele desaprovava e era a razão da sua fúria contra os que receberam a Jesus e pela sua fé creram em Jesus. Então ele sai de ser perseguidor e agora ele vai ser anunciador da mensagem do Evangelho. Né? Você acha que foi fácil isso para ele? Como é que ele ia se explicar? Né? A gente tem que entender que ele fazia parte da guarda pretoriana, acho que era isso mesmo, da guarda romana. Né? Ele fazia parte da alta elite ali de Roma. Ele mesmo se diz que ele era judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, foi ensinado aos pés de Gamaliel, e agora ele tinha que fazer o caminho contrário. Olha só como tem a salvação, ela é de graça, mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer porque fomos salvos. Né? São coisas que não vão custar nada, nem materialmente, mas vai custar um desgaste físico e vai custar a gente estar na frente das pessoas que nos conheciam antes e agora mostrar para elas do que nós fomos transformados. É isso que Jesus estava falando para Saulo. Agora você vai ter que testemunhar e você vai mostrar naquilo em que você foi transformado.
né? Então ele era acostumado, né? Pelos filmes aí que a gente vê de Paulo, a gente vê lá ele sendo servido nos castelos, né? Dentro daquelas casas super maravilhosas, com um monte de banquete, um monte de coisa. E agora o que ele tem que fazer? Por onde ele for, ele tem que anunciar o nome de Jesus. O Jesus a quem ele perseguia. Então Ananias, embora tivesse mostrado um pouco de receio quando Jesus falou com ele, ele ouviu com atenção as palavras de Jesus. E o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Deixou o seu lugar ali, que era o seu porto seguro, onde ele estava bem, e foi ao encontro de Saulo. Qual a missão que foi dada a Ananias? A missão dada a ele foi de acolher Saulo e de inserir Saulo na vida cristã. Olha que privilégio que teve esse homem. Ele foi o primeiro a acolher Saulo, que seria o apóstolo dos gentios. E foi através dele que ele foi inserido na vida cristã. Não é? O Senhor falou para Ananias, ele é um instrumento que eu escolhi, ou é um vaso que eu escolhi, mas Ananias também foi um instrumento que o Senhor escolheu. Foi um instrumento para afiar o outro instrumento que seria usado mais tarde e numa dimensão muito maior. Não é? Então, vocês estão percebendo como acontecem as coisas? Deus pega um pequenininho lá, que fala uma mensagem aqui, para uma outra pessoa, que estava num nível ali de perseguição, como estava aqui de ser perseguidor da causa de Cristo, como estava Saulo, e o Senhor transforma aquela vida através daquele pequenininho. Aquele ali, ele foi o instrumento que Deus usou para levar o Evangelho para uma pessoa que Deus faria anunciador da mensagem de Cristo a povos, a nações e a muitos lugares. Amém? Então, de quem é o mérito? De quem é o mérito de levar a mensagem? É do pequenininho? É do outro que se tornou um grande anunciador? De quem é o mérito? Dele, é de Jesus. Ele é que escolheu, não é? Então o mérito é dele. A gente só está, quem é usado como instrumento, só está sendo o melhor que pode ser. Amém? Glória a Deus. Por falar em instrumento, hoje morreu o Jim Swaggart, né? Não sei se alguém acompanhou alguma parte da vida dele. Ele é um anunciador, acho que é um dos últimos evangelistas, né, desses grandes que rompeu a barreira do rádio, da televisão, barreira geográfica, né, porque ele os cultos dele que era transmitido para vários países, em várias línguas, né? Ele tocava, cantava e tal. Então a gente encerrou a vida de mais um grandão. Morreu o Billy Graham, agora morreu o Jim Swaggart, já morreu o que escreveu A Cruz do Punhal, o David Wilkerson, né? Então eram grandes evangelizadores, grandes evangelistas, né? Que morreram e que com certeza ouviram a palavra de Deus e abriram seu coração, que esse é o meio, né? Qual é o meio da pessoa chegar ao conhecimento da verdade? Ouvir a palavra, amém? Ouvir a palavra de Deus, né? Então, ainda que Ananias estivesse meio temeroso, por causa daquilo que ele tinha ouvido falar a respeito de Saulo, e era verdade tudo que ele tinha ouvido, né? Agora, depois de ouvir atentamente a missão que recebeu na visão, era a hora da fé de Ananias ser provada, para ser aprovada. Amém? Ele não teria só que ir até o endereço, que era a rua direita, e encontrar a casa de Judas. Mas, lembra que ele estava com medo, mas teria que impor as mãos sobre Saulo
sobre a cabeça dele, né? Para que ele fosse curado, né? Imagina se fosse aquele Saulo antigo. Corria o risco de ter morrido ali na hora mesmo. Mas Deus já havia, o Senhor já havia trabalhado no coração de Saulo. Ele já havia preparado Saulo. E já havia até dito para ele, olha, vai chegar alguém aqui que vai falar com você e vai impor as mãos e você vai ser curado da cegueira. Amém? Ananias precisava agir em fé. Né? Como que ele precisava agir em fé? Primeiro, ele precisava crer que a visão que ele tinha recebido era de fato Jesus falando com ele. Era Jesus falando com ele. Quem já teve visão aqui? Não ficou uma... Será que é verdade mesmo? Né? Então, ele teve que crer. Ele teve que crer, colocar em prática a sua fé. Ele teve que crer que a visão que ele tinha recebido era realmente Jesus falando com ele. E ele precisava crer, além de crer que aquela visão era de Jesus, ele precisava crer também que aquilo que ele ouviu ali naquela visão era verdade, que Jesus já tinha se antecipado e falado com Saulo, que um homem que ele não conhecia chegaria ali naquela casa, colocaria a mão na sua cabeça e ele ficaria curado. Então tudo envolve fé. Fé para receber a salvação, fé para continuar em perseverança, fé para ouvir o que o Senhor tem que falar, fé para obedecer o que o Senhor tem mandado a gente fazer e fazer aquilo que o Senhor tem mandado por causa da fé. Amém? A palavra de Deus diz assim: não tenha dúvida ou não duvides, mas crê somente. Mas creia somente. Né? Com certeza, Ananias era um discípulo que conhecia Jesus na intimidade. Conhecia Jesus de verdade. Né? Tinha um relacionamento íntimo com Jesus, o que está meio difícil nos dias de hoje. Ter um relacionamento com Jesus, de falar com Ele, ouvir o que Ele tem para dizer e obedecer, né? Não ceder às pressões externas e obedecer ao que o Senhor está falando. Não é? Quem tem intimidade com Jesus conhece a voz dele, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? Então, essa intimidade é que faz isso. Não é? Então ele tinha intimidade de uma forma tal que ele foi escolhido para receber uma visão e para cumprir uma missão que foi designada pelo próprio Jesus. Era o Senhor falando com ele. Que maravilha, né? Lá em Atos 9, versículo 17, olha só o que a palavra de Deus diz. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Sem reservas nenhuma. Ananias não chegou lá falando assim para ele, ó, não importa o que você fez no verão passado, não importa se você foi perseguidor, né? Não chegou falando isso, não chegou dando um sermão para ele. Ananias chegou e falou assim: irmão Saulo, glória a Deus. Irmão, o reconhecimento. Você está vendo a submissão? Porque às vezes, né, eu falo isso até de mim mesma, às vezes a gente fica com receio e fala assim: ah, mas será que a pessoa é convertida direito? Não importa. Se o Senhor falou com Ananias, Ananias foi, acolheu, como nós vimos há pouco, acolheu Saulo, e o que ele fez? Inseriu Saulo no meio, ali no corpo de Cristo, inseriu ele como cristão, na família dos cristãos. E ele já chega já rasgando o verbo, falando assim: irmão Saulo. Por que isso? Você já pensou
Você entende por que a gente chama as pessoas de irmão? Por que a gente chama de irmão? Por quê? Ninguém sabe? Não é comunhão, nós temos o mesmo Pai. Aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que foram lavados pelo sangue de Cristo, que experimentaram um novo nascimento, ele faz parte daquele sonho de Deus, de ter uma família de muitos irmãos, onde o primogênito é Jesus. É por isso que a gente chama de irmão. Quando eu olho para você e falo assim, irmão, irmã, eu estou falando assim, eu reconheço a paternidade de Deus sobre a sua vida. Eu reconheço que você é filho de Deus. Lembra que acho no outro domingo, nós falamos sobre isso aqui na mensagem? Eu reconheço que você é meu irmão, porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um comentarista cristão que chama Adam Clarke. Ele diz assim: Ananias, ao descobrir que o chefe da igreja havia adotado Saulo na família celestial, ele não fez escrúpulos em dar-lhe a mão direita da comunhão e, portanto, disse irmão a Saulo. Quem que era o chefe da igreja que esse homem estava falando? Jesus, cabeça da igreja. Então, quando Ananias percebeu, olha, ele que é o cabeça da igreja, já adotou Saulo aí na família celestial, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar ele também, chamar ele de irmão. Amém? Amém. Glória a Deus, Em seguida, Ananias revelou a sua missão para Saulo. Ele disse assim: me enviou esse Jesus, Lembra que ele falou assim? Esse Jesus, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Olha, ele já anunciou para Saulo. Falou assim, você vai enxergar e vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ele não precisou ficar dando rodopio e nem fazendo nada. Ananias diz para ele: o Senhor me deu essa missão para que você receba um milagre, volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Jesus poderia ter restaurado a visão de Saulo milagrosamente, demonstrando que ele mesmo tinha poder, ele demonstrando o seu próprio poder. Será que Jesus podia? Podia, mas ele não quis assim, Ele não fez assim. Ele escolheu Ananias para ser o seu agente do milagre. Amém? Glória a Deus. Como é bom isso, Como é bom a gente ter esse entendimento da palavra de Deus. Olha só, uma pessoa comum, de uma cidade comum, Jesus vai e escolhe como um agente do seu milagre. E o Senhor fala conosco nessa noite aqui, como igreja do Senhor reunido. Cada um de nós é agente de milagre do Senhor, é escolhido desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para ser agente de milagre. Mas para quê? Para que as pessoas sejam curadas, que vejam também. Mas o maior milagre que alguém pode receber é a salvação, receber a salvação. Esse é o maior milagre. E isso nós podemos fazer. Amém? Amém. Você pode ou não? Amém? Amém? O que aconteceu? Ananias creu, Saulo também creu e a obra foi realizada. Olha só o que diz a palavra de Deus. No versículo 18. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado.
e depois de comer, recuperou as suas forças. O que nós encontramos aqui, para a gente encerrar? Um homem improvável é escolhido por Jesus para levar a sua mensagem aos judeus, aos gentios e aos reis. Então, se Mateus, se Lucas, qualquer um dos outros que estivessem ali com Jesus, levassem a palavra, seria uma coisa normal. Por quê? Porque eles vivenciaram o ministério de Jesus, estava ali junto com ele. Mas o que o Senhor fez? A gente viu aí algumas terça-feiras atrás, que o Senhor precisou dar uma visão para Pedro, para ele ver que naquele lençol lá, quando ele viu todos os animais, que não era só os judeus que eram alvo da salvação do Senhor, mas todos aqueles que crescem no nome de Jesus, não é? Então, seria muito fácil pegar uma dessas pessoas e levar, mas o Senhor escolheu alguém improvável, que estava fazendo algo que era uma contradição à palavra que estava sendo ministrada pelas outras pessoas e a tudo aquilo que Jesus havia falado. Era um homem improvável, não é? Alguém que talvez, se as pessoas da época fossem escolher para ser ungido apóstolo, que está muito em moda hoje, apóstolo, um bispo, sei lá o que, um ministro de alguma coisa, ia escolher um desses que eles já conheciam. Mas o Senhor falou assim: não, o meu alvo é ele, é Saulo. Amém? E não aconteceu só com Saulo. Um dia o Senhor falou assim: o meu alvo é você, e apontou para nós. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro homem improvável, porque era um cristão comum, é escolhido como agente de Jesus, é incumbido de acolher Saulo da família cristã, de impor as mãos sobre ele para que o milagre da cura acontecesse e ele fosse cheio do Espírito Santo e fosse batizado. Ele não fez nenhum cursinho de batismo, ele recebeu a palavra do Senhor e ele creu na mensagem do Evangelho. Ele foi cheio do Espírito Santo, recebeu a cura e foi batizado. Amém? Amém. Olha o mistério do Senhor, É interessante a gente observar essas coisas, porque a gente vai vendo a forma como o Senhor age. Então, o que nós vemos? Que a cegueira física serviu de alerta a Saulo a respeito da cegueira que ele andava anteriormente. Não é? O Senhor mostrou para ele: você não está cego agora. Você estava cego antes, quando você estava perseguindo aqueles que invocavam o meu nome. E qual foi o momento que ele percebeu isso? Quando ele ficou cego fisicamente. Amém? Amém. A prepotência, a arrogância de Saulo, a esperteza e a ousadia com que se gabava de ter sido ensinado aos pés de Gamaliel tinham que ser abandonados. Tudo aquilo que ele recebeu de instrução, tudo o que ele foi ensinado, ele vai chegar uma época que ele fala assim: eu tenho isso como esterco. Quer dizer, não me vale mais nada. Eu tive uma experiência real agora com o Senhor. Amém? Amém. Então ele teria que abandonar essas coisas. E qual foi o remédio? O remédio foi a privação de sua visão por 3 dias. Com a visão física fechada, agora ele tem que usar a visão da mente. E essa introspecção, a visão da mente, quando você fecha os olhos e você começa a imaginar essa visão da mente de Saulo, essa introspecção dele, depois do encontro com o sol da justiça, levou Saulo a perceber quão errado ele estava
em sua maneira de proceder, em sua maneira de agir. Ele percebeu que aquilo que ele achava que era o certo, que era o correto, de fato não era. E ele estava prejudicando as pessoas. Ele estava fazendo maldade com as pessoas. E então, como a gente fala, a ficha começou a cair para ele. A sua independência para agir, porque ele tinha uma certa independência. Ele falava, ele fazia os planos dele, ele ia até os seus superiores e ele conseguia o que ele precisava. E essa independência que ele tinha para agir foi suplantada, foi abafada, foi aniquilada pela necessidade de ser conduzido, primeiro, pelos seus amigos que estavam na estrada junto com ele. E a Bíblia diz que eles estavam com medo, estavam temerosos, porque eles ouviam a voz, mas não conseguiam ver coisa nenhuma. Então ele teve que ser conduzido por esses amigos até a casa de uma pessoa estranha. O poderoso Saulo teve que se submeter à imposição de mãos de um crente comum para receber o milagre da cura, o enchimento do Espírito Santo e também para ser batizado, para passar pelo batismo. Então, ele estava acostumado a viver com a mata. Eram os poderosos, eram as pessoas que eram as celebridades da época, eram as pessoas que ele convivia. Deus falou assim, o Senhor falou, não, Nanina, não. Você vai ser acolhido por um dos meus pequeninos. E o Senhor levantou Ananias para que Saulo tivesse a maior mudança na vida dele, que ele jamais poderia imaginar que poderia acontecer. Foi uma